Amor bandido, desejo à prova de balas. Ela era uma jornalista em busca da verdade. Ele, um fugitivo com o corpo marcado pelo perigo. Entre tiros, perseguições e noites escondidas, nasceu uma paixão crua, ardente, impossível de conter. Num país onde corrupção corre solta, Isabela e Caio se encontram onde o certo e o errado se misturam, e onde o prazer explode mais forte do que qualquer lei. Na escuridão de uma gruta, entre lençóis improvisados e segredos sussurrados, eles se entregam a um desejo tão bandido quanto o mundo que os persegue. Você está pronto para sentir na pele o calor de um amor que não pede permissão? O sol escaldava o asfalto rachado da estrada que levava ao pequeno vilarejo de São Miguel do Sertão. No banco de trás de uma caminhonete poeirenta, Isabela sentia cada solavanco da terra batida enquanto observava a paisagem árida e sem fim. Aquela não era a viagem que ela imaginava fazer em suas férias. Jornalista de um site de renome, fora enviada para cobrir uma série de reportagens sobre o avanço do agronegócio em áreas isoladas do país. Mas ali, entre o calor e o tédio, o destino já preparava algo muito mais ardente. Isabela não sabia que, a poucos quilômetros dali, escondido entre vales e serras, Caio, um forasteiro misterioso com olhos cor de mel e fama de perigoso, observava a estrada com atenção. Entre rumores de assaltos, terras griladas e histórias de vingança, ele era uma lenda local. E como toda lenda, carregava um misto de medo e desejo. No fim daquela tarde abafada, Isabela chegou à pousada simples onde ficaria hospedada. Foi recebida por Dona Zulmira, uma senhora falante, que serviu um suco gelado e ofereceu um quarto com vista para a serra. Aqui é tranquilo, minha filha. Só precisa tomar cuidado com o Caio, disse em tom de alerta, enquanto ajeitava a rede da varanda. Caio. Isabela arqueou a sobrancelha. Curiosa. Um tipo bonito, mas encrenca. Vive metido com coisa errada, dizem. Mas as moças... as moças se encantam fácil. Naquela noite, o calor impedia o sono. Isabela se abanava na rede, de camisola leve, sentindo o suor escorrer pelas coxas. O barulho dos grilos e a escuridão cortada apenas pela lua criavam um clima estranho, quase erótico. Foi então que ouviu passos do lado de fora. Levantou-se com cuidado e foi até a janela. No breu, viu uma silhueta masculina encostada na cerca, olhando diretamente para ela. O coração disparou. Ele, mesmo à distância, os olhos de Caio encontraram os dela com precisão. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não sabia se fechava a cortina ou deixava que ele a visse melhor. Ficou ali, parada, permitindo que sua camisola translúcida revelasse o contorno de seus seios e o desenho da calcinha fina. Caio levou 2 dedos aos lábios e assobiou baixinho, num gesto quase insolente, antes de sumir na escuridão. Na manhã seguinte, Isabela acordou confusa, excitada. Tinha sonhado com mãos ásperas explorando seu corpo, bocas famintas e beijos proibidos. Mal sabia ela que aquele sonho estava prestes a se tornar realidade. O sol ainda nem clareara por completo quando Isabela deixou a pousada rumo à feira da pequena praça. Precisava entrevistar produtores locais, mas a imagem do desconhecido sob a lua martelava em sua mente. Havia algo magnético naquela figura, o tipo de perigo que faz o coração acelerar e o sangue esquentar. Entre barracas de frutas e queijos de cabra, Isabela checava anotações quando uma voz rouca soou às suas costas, procurando segredos ou verdades. Ela se virou e encontrou Caio, agora à luz do dia. O olhar âmbar, o sorriso torto e a barba rala reluziam sob o calor matinal. Vestia jeans surrados, camiseta branca colada ao peito largo, e trazia uma aura de autossuficiência que fazia muitos se afastarem, mas não Isabela. Talvez um pouco de cada, retrucou, tentando soar firme. Caio indicou uma caminhonete encostada perto da igreja. Posso te mostrar coisas que não entram em relatório nenhum. Vem. Isabela hesitou, consciente do risco, mas algo dentro dela, talvez o cheiro de terra, talvez a lembrança da noite, a impulsionou. Subiu na cabine ao lado dele. Os pneus levantavam poeira enquanto a vegetação seca passava borrada pela janela. Dentro do carro, o ar parecia rarefeito. Caio falava pouco. Quando falava, era direto. Dizem que jornalista da capital não aguenta calor nem silêncio.
Surpresas me mantêm viva, respondeu, sentindo cada vibração do motor como se ecoasse no próprio peito. Ele lançou um olhar de reconhecimento, quase de desafio, antes de conduzir até um desvio, uma trilha que terminava num mirante natural sobre o vale. Lá embaixo corria um rio estreito e cintilante. Trouxe você porque aqui ninguém escuta, disse Caio, encostado à carroceria. As terras que estão comprando. Muitas são minhas por direito. Mas gente grande falsifica a escritura, ameaça quem cruza o caminho. Eu reacerto contas à minha maneira. Isabela anotou mentalmente cada palavra e percebeu o dilema. A matéria que poderia alavancar sua carreira nascia no mesmo instante em que seu corpo desejava o homem à sua frente. Um vento quente levantou mechas de seu cabelo. Ele estendeu a mão para ajeitá-las atrás da orelha. O toque, ainda que breve, incendiou a pele de Isabela como se fosse brasa. Ela sentiu o perfume amadeirado misturado ao suor leve e fechou os olhos por um segundo, tempo suficiente para o coração disparar. Quando abriu os olhos, Caio estava tão próximo que conseguia contar os pontos dourados na íris dele. Nenhum dos dois se mexeu. Era como se o ar vibrasse, espesso. O primeiro movimento partiu dele. Os dedos deslizaram devagar pela linha de seu maxilar, descrevendo um caminho até o pulso onde batia, acelerado, o sangue. Se não quiser, diz agora, murmurou. Isabela sentiu o mundo reduzir-se a um único ponto em que as bocas quase se tocavam. O não jamais veio. Em vez disso, ela entreabriu os lábios, rendendo-se ao primeiro beijo. Foi lento, denso, como se um juramento silencioso se firmasse ali. Não havia urgência animalesca, mas sim a voltagem de um fio prestes a faíscar. As mãos dele repousaram em sua cintura, puxando-a com firmeza enquanto a brisa quente dançava em volta. O beijo aprofundou-se, explorando os sabores, manga madura do café da manhã, o sal da pele recém-suada. Ela respondeu com as unhas leves sobre a nuca dele, sentindo arrepios nos próprios braços. O tempo pareceu suspenso ali no alto do vale, onde apenas o canto distante de um pássaro lembrava que o mundo continuava girando. Caio afastou-se um centímetro, respirando perto de sua boca. Você não sabe no que está se metendo. Talvez, ela sussurrou. Mas também não sei há quanto tempo não me sinto tão viva. Ele sorriu, cúmplice e perigoso. Entrelaçou os dedos nos dela. Em silêncio, guiaram-se até a beira da caminhonete. Sentaram-se na traseira, lado a lado, admirando o vale. Os ombros se encostavam, os joelhos se tocavam de leve. O calor do sol misturava-se ao dos corpos, e a tensão erótica pairava como perfume invisível. Isabela percebeu que não era apenas desejo físico, era uma atração gravitacional por tudo que Caio representava: liberdade selvagem, risco, justiça fora da lei. Ele, por sua vez, enxergava nela algo mais que uma repórter. Coragem, inteligência e uma chama que combinava com a dele. Vou te contar tudo o que sei, disse Caio, a voz rouca. Mas não aqui. Hoje à noite. Fica atenta à janela do seu quarto. Isabela concordou, o peito pulsando em antecipação. Enquanto voltavam, cada solavanco da estrada servia de lembrete do que ainda não tinham feito, mas fariam, cedo ou tarde. O retorno à pousada foi silencioso. Caio deixou Isabela na esquina sem que ninguém percebesse. Ainda era meio-dia, mas a pequena São Miguel do Sertão fervilhava. Falava-se de um caminhão de insumos queimado na estrada, vingança de gente bruta, diziam. Isabela ouviu os boatos e compreendeu o subtexto. Caio enviará um aviso aos grileiros. Na varanda, Dona Zulmira abanava-se com um leque. Menina, o sertão tá pegando fogo. Dizem que foi o Caio de novo. Ela a fitou com ar conspiratório. Cruz credo, bonito, mas perigoso. Isabela sorriu por dentro. Percebeu que, na aldeia, perigo e beleza trilhavam a mesma estrada, a mesma que agora latejava em suas veias. Horas se arrastaram. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do beijo no mirante. Ela tomou um banho lento, ensaboando-se como quem retoma o sabor daquele toque. As mãos percorriam-lhe o pescoço, os ombros, desciam pelas curvas do ventre. Imaginava dedos alheios substituindo os seus, até o peito arfar leve de antecipação. Saiu da ducha, vestiu-se com algo simples, short de algodão e regata, mas que deixava fácil o caminho da pele ao ar.
Quando a lua subiu redonda, Isabela apagou a luz do quarto e aguardou. Na quietude, escutava a própria pulsação, rápida como tambor. Um leve assovio cortou o escuro. Ela ergueu a cortina. Caio estava ali, apoiado no peitoril. Sem dizer palavra, estendeu a mão. Isabela calçou sandálias, deslizou para fora e o seguiu por entre sombras até alcançar uma moto parada atrás do galpão da pousada. Montou atrás dele, envolvendo-o pela cintura. Sentiu o torso duro sob a camiseta fina. A vibração do motor reverberou entre suas coxas enquanto avançavam por trilhas pouco iluminadas. Chegaram a um antigo engenho abandonado, cercado de canaviais altos. Dentro, lanternas a querosene lançavam um brilho âmbar sobre paredes de taipa. Era o esconderijo de Caio. Ali, mapas indicavam propriedades disputadas, pilhas de documentos, fotografias de fazendeiros corruptos. Aqui ninguém vem, disse ele, pousando a lanterna sobre um barril. Pode falar sem medo. Isabela gravou cada detalhe mentalmente, mas logo, o instinto falou mais alto que a repórter. O calor das lamparinas era nada comparado ao calor que se erguia entre eles. Caio aproximou-se devagar, como fera que ronda presa e cúmplice ao mesmo tempo. Passou o polegar sobre o lábio inferior dela, num gesto que queimava mais que fogo vivo. Isabela prendeu a respiração. Quando ele falou, a voz saiu densa. Desde que te vi na janela, não pensei noutra coisa. O toque tornou-se abraço. O abraço, roçar de lábios famintos. O beijo desta vez veio urgente, carregado de dias roubados ao acaso. Mãos exploravam costas, cintura, contorno das costelas. Isabela gemeu baixo ao sentir os dedos dele deslizarem por baixo da regata, encontrando-lhe a pele quente. Ela, em resposta, cravou suavemente as unhas nos ombros dele, arrastando-o para ainda mais perto. A lamparina tremulava, projetando sombras dançantes, como se paredes antigas testemunhassem um ritual antigo de desejo. Entre beijos, Caio sussurrou nomes, mostrou papéis, documentos falsos, rota de caminhões roubados, provas de suborno. Pedia a ela que revelasse ao mundo, mas com cautela extrema. Se algo me acontecer, você leva isto para a imprensa. Ele apontou para um envelope lacrado. É nossa garantia. A promessa era tão íntima quanto o corpo colado ao dela. Isabela guardou o envelope em sua mochila. Sentiu o peso simbólico da confiança e, paradoxalmente, o peso excitar-lhe ainda mais os sentidos. Os lábios colaram-se novamente, agora mistos de conspiração e luxúria. Caio ergueu-a sobre um balcão de madeira, as coxas dela envolvendo-lhe o quadril. A respiração compartilhada formava um só ritmo, quase tribal. Porém, antes que ultrapassassem o limite do retorno, um estalo ecoou do lado de fora. Alguém, murmurou ele, indo à janela. Faróis distantes riscaram a entrada do engenho. Caio apagou as lamparinas com um sopro e puxou Isabela para um cômodo lateral. Ficaram em silêncio, corações disparados. Lá fora, vozes irritadas discutiam em tom baixo. Capangas, certamente. O perigo, em vez de esfriar o desejo, fez-o ferver, o proibido tornava-se mais vivo. No escuro, Isabela sentiu a mão firme de Caio apertar-lhe a cintura, mantendo-a protegida, colada ao peito dele. O cheiro de adrenalina misturava-se ao aroma amadeirado e ao perfume suave de seu cabelo. Após minutos tensos, os intrusos foram embora. Caio soltou o ar lentamente. Vamos sair daqui, disse, acariciando-lhe o rosto, a voz ainda baixa, mas cheia de promessa. Ainda não terminou. Montaram novamente na moto. O vento da madrugada esfriava a pele suada. Mesmo assim, Isabela apertava-se a ele como se o corpo dele fosse chama, e era. A cada curva, sentia-se mais entregue, mais cúmplice daquele romance fora da lei. Chegaram a uma gruta disfarçada por pedras e cactos floridos. Lá dentro, o ruído de água gotejando criava eco suave. Caio acendeu uma vela curta. A luz dançou nas paredes de pedra, tingindo tudo de âmbar. Ninguém sabe deste lugar, disse ele, retirando o capacete dela com delicadeza. Aqui somos só nós. Isabela mordeu o lábio, os olhos brilhando a chama vacilante. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de respirações que se buscavam. E quando os lábios se encontraram outra vez, não havia mais interrupções. Aqui,
Dentro da gruta oculta, começa a noite que mudará tudo, onde promessas perigosas se unem a toques que incendeiam. A chama única pintava reflexos de bronze na pele dos dois. Ao fundo, a água que escorria pela rocha mantinha um compasso lento, quase hipnótico. Caio pousou a vela numa saliência de pedra e voltou-se para Isabela. O olhar dele, âmbar incandescente, percorria-a como labareda calma, queimando cada ponto por onde passava. Ela, sentindo-se metade presa, metade senhora da própria fome, deslizou as pontas dos dedos pelo antebraço dele, rastreando veias salientes até alcançar a mão grande. Entrelaçou-a à sua e guiou-a ao centro do peito, onde o coração pulsava forte. O gesto era convite e confissão ao mesmo tempo. "Escuta!" sussurrou, e Caio sentiu o tambor ritmado contra sua palma. "É você quem faz bater assim." Ele ergueu-a pela cintura, devagar, até que ficassem face a face. O mundo fora da gruta. Capangas, documentos, ameaças, ficou do lado de fora da escuridão. Ali, apenas desejo e a necessidade de se pertencerem, mesmo que por uma noite. Sem pressa, Caio levou a barra da regata dela aos poucos, revelando a pele aquecida pela fuga. O ar noturno soprou contra o ventre exposto, arrancando dela um arrepio suave. Ele beijou cada centímetro que surgia, até que o tecido, vencido, escorregou pelos braços e se juntou ao chão rochoso. Isabela retribuiu, desfazendo-se dos botões da camiseta dele. Sob o algodão suado, o tórax firme erguia-se e descia com respiração pesada. Quando o último botão cedeu, ela espalhou beijos pela pele salgada, degustando a mistura de terra, vento e homem. A luz da vela vacilou, lançando sombras vivas nas paredes, imagens que pareciam reproduzir, em silhueta, a dança que acontecia no centro da gruta. A cada toque, Caio se certificava de ler nela consentimento e vontade. Quando os olhos de Isabela turvaram-se de anseio e seus lábios buscaram os dele com urgência, todos os limites se esfarelaram. Ela subiu nos quadris dele, as costas encostadas à pedra lisa, enquanto mãos firmes lhe sustentavam as coxas. O gesto os uniu num encaixe perfeito, quente, latente, ainda separados por últimos fragmentos de roupa. Ele agarrou-se a essa fronteira mínima, como quem saboreia o instante antes de cruzar uma linha. A voz rouca emergiu num sussurro entrecortado. "Diz, se quer mais." "Quero", veio a resposta arfante. "Quero tudo." O que se seguiu foi a explosão lenta de dois corpos que se reconhecem pela primeira vez, bocas percorrendo caminhos secretos, respirações misturadas, mãos mapeando contornos até então proibidos. O eco da gruta amplificava cada sopro, cada gemido velado, transformando-os em música primeva. Quando, por fim, repousaram um ao lado do outro sobre o casaco estendido no chão, a vela ardeu quase no fim. No silêncio que se seguiu, apenas o gotejar constante lembrava que o tempo ainda existia. Isabela virou-se de lado, traçando círculos preguiçosos no peito dele. No momento em que voltar à cidade com essa história, sua vida muda. "Já mudou", respondeu Caio, entrelaçando os dedos aos dela. "Você é a virada que eu não esperava." Ela sorriu, porém a preocupação sombreou o olhar. "Eles não vão ficar parados. Já nos rastrearam hoje. Amanhã cedo vamos a outra fazenda. Quero te mostrar onde começaram as falsificações." Depois, ele respirou fundo, como quem cava coragem. "Depois te levo até a divisa do estado. Lá você estará segura para publicar tudo." Isabela fechou os olhos, absorvendo o plano. O coração vacilou entre razão profissional e o vínculo recém-selado naquela caverna. Ainda envoltos, adormeceram por horas breves. Ao primeiro fio de luz que se insinuou pela fenda da entrada, Caio levantou-se, vestindo as calças com movimentos silenciosos. Acordou Isabela com um beijo na testa. "Precisamos ir. E temos que ser invisíveis." No caminho de volta, o céu ganhava tons de púrpura e ouro. O frio da madrugada mordiscava, mas o calor do corpo dele à frente da moto mantinha-a desperta. Enquanto avançavam, Isabela lembrava cada detalhe da noite, gravados na pele como tatuagem secreta. Ao contornarem a praça de São Miguel, viram várias viaturas estacionadas. Homens armados conversavam com figurantes que apontavam para todos os lados. A pousada de Dona Zulmira estava cercada. Caio freou num beco lateral.
Os dois se entreolharam. Não havia mais tempo para despedidas longas, apenas uma certeza cortante. Algo dera errado e a caçada agora era oficial. Pegue esse caminho pelos fundos do mercado, indicou ele. Te encontra com o padre Maurício. Ele vai te esconder. Confia. Isabela quis protestar, mas o instinto e o medo pelo que ele enfrentaria travou-lhe a voz. Caio segurou-lhe o rosto num toque rápido. A gente ainda não acabou, entendeu? Encaixou um beijo duro, urgente, do tamanho de todas as promessas suspensas. Então arrancou com a moto em direção oposta, sumindo entre as ruas poeirentas antes que ela pudesse chamá-lo de volta. Ofegante, Isabela correu pelas trilhas estreitas até a igreja colonial. Padre Maurício, homem miúdo e esperto, abriu-lhe a porta da sacristia. Sem perguntas, guiou-a a um compartimento oculto atrás do altar. Ali dentro, com o coração aos saltos, ela fechou os punhos. Tinha um envelope lacrado na mochila, a história de corrupção pronta para explodir, e agora, mais que nunca, a vida de Caio dependia do que ela fizesse nas próximas horas. No esconderijo sagrado, enquanto sirenes soavam ao longe, Isabela percebeu que o amor bandido que nascerá em silêncio podia ser a única arma capaz de mudar o destino de ambos. Do confessionário disfarçado, Isabela ouvia misturar-se o repicar das 7 horas com gritos de ordem na praça. Padre Maurício, de batina gasta, mantinha-se junto à fresta. Estão vasculhando cada casa atrás de provas do incêndio de ontem. Procuram Caio e, pelos cochichos, também a moça da capital. O estômago de Isabela revirou. Os dedos trêmulos agarravam o envelope como se fosse salva-vidas. Recordou a noite na gruta, promessas murmuradas sobre pele nua, confiança selada em beijos. Não era apenas matéria, era destino costurado entre dois foragidos de verdades inconvenientes. Padre Maurício entregou-lhe um pequeno rádio de pilha. Frequência 105.7, depois das 9. Se Caio conseguir escapar, falará por ali. Uma única palavra-chave, jagunço. Se ouvir, quer dizer que ele ainda respira. Isabela assentiu. Precisava, porém, reagir antes que as viaturas cercassem também a igreja. Sacou o celular, ainda havia sinal fraco nas colinas, e enviou ao editor um e-mail com parte dos documentos escaneados, programado com atraso de 2 horas. Se nada acontecesse, poderia cancelar. Mas se fosse capturada, a denúncia chegaria à redação. Do lado de fora, Caio serpenteava por campos de cana alta, guiando-se pela fumaça distante das chaminés de engenho. Atrás dele, os vigias dos fazendeiros, agora ao lado de policiais comprados, avançavam em picapes. Caio conhecia cada grota, cada atalho, mas contra rádios, drones simples e armas longas, a vantagem diminuía. Num ponto morto da estrada, escondeu a moto sob folhagem e prosseguiu a pé. A mente retornava à jornalista, a força ardente que encontrara em seus olhos durante a noite clandestina. Aquilo já não era só revolta contra grileiros, era a sobrevivência de algo que germinara entre 2 saídas de ar quente. Dentro da sacristia abafada, Isabela girava lentamente o seletor de frequência. Às 9h12, um chiado virou sussurro. Gunço, unço, jagunço. Repito, jagunço, sul de Santa Rita. A carga parte, 20 minutos. O coração dela deu um pulo. Ele estava vivo e passando instruções. Santa Rita ficava a 10 quilômetros, perto da divisa mencionada. A carga devia ser mais provas, talvez o caminhão roubado que incriminava o grande fazendeiro Damião Farias. Padre Maurício apoiou a mão no ombro dela. Se for, leve isto. Entregou-lhe um terço de madeira oca. Dentro, enfiara um chip para celular, cópia dos arquivos de Caio. Vestindo um velho hábito feminino encontrado no guarda-roupa da igreja, Isabela saiu pelos fundos como freira a caminho de rezas rurais. Um Fusca azul claro, pertencente à paróquia, aguardava atrás do cemitério. Com o envelope e a mochila no banco do carona, ela acelerou pela vicinal. Cada curva sacudia lembranças da noite anterior, o cheiro de vela e pedra molhada, o calor de mãos ásperas em sua pele. Aquilo fornecia coragem em doses febris. Ao aproximar-se de Santa Rita, viu-se obrigada a frear. Uma barreira improvisada de troncos bloqueava a pista. 2 homens armados sinalizaram para que descesse.
O disfarce de freira não enganou. Eles tinham foto sua, impressa de redes sociais. Um apontou o fuzil. A madrecita vai rezar noutra paróquia, hein? No instante em que o desespero subiu à garganta, tiros ecoaram do canavial. Os capangas se jogaram atrás do tronco. Isabela, instintivamente, rolou para o asfalto. Entre o estalido de bala e folhas cortadas, surgiu Caio, fuzil curto em punho, disparando para a cobertura. Pegou-a pela mão. Corre! Tomaram rumo contrário, saltando vala adentro entre fileiras de cana tão altas quanto paredes verdes. Atrás, gritos e disparos seguiam-nos como cães de caça. Caio riscou um fósforo e atirou em feixes secos que jaziam junto ao solo. O fogo pegou rápido, criando cortina de calor e fumaça que confundia os perseguidores. Aos poucos, o tiroteio cessou. Ofegantes, os dois chegaram a uma clareira onde um jipe antigo aguardava. Dentro, no banco traseiro, havia caixas com recibos de propina, contratos falsos, um HD externo, a carga. Caio ligou o motor. Próxima parada é a divisa. Depois disso, você entrega tudo à Polícia Federal na capital. Eu? Ele calou-se, encarando-a com dor contida. Talvez não possa acompanhar. Não fala isso. Isabela roçou os dedos na nuca dele. Não me faz escolher entre a matéria e você. O beijo que se seguiu foi urgente, misto de pólvora e mel. O mundo podia arder, mas, ali, a língua dele buscou a dela para lembrar-lhe que ainda estavam vivos. Dirigiram por estradas de terra até uma ponte estreita sobre o rio Goiás, limite entre estados. Do outro lado, Caio reduziu e parou perto de um micro-ônibus que fazia linha regional. Estava quase vazio. Aqui você sobe. Ele empurrou uma pasta de couro para o colo dela. Tudo está aí. Chegando à capital, procure a delegada Marta Luz. Diga Jagunço mandou. Isabela sentiu o peito quebrar. Ergueu o rosto dele com ambas as mãos. E você? Vou despistar os que restam. Dar tempo para a denúncia explodir. Só depois eu apareço. Ele tentou sorrir, mas os olhos incendiados denunciavam medo de perda. Ela o puxou para um abraço apertado, as batidas dos corações combinando num tambor tribal. Beijaram-se como se tempo fosse areia escorrendo, um adeus que prometia retorno. Isabela subiu no ônibus. Enquanto o veículo afastava-se, viu Caio voltar ao jipe, levantar a mão num aceno curto e desaparecer pela estradinha poeirenta. Horas depois, já na capital, ela entregaria todos os arquivos à delegada, expondo nomes de políticos e corporações. Manchetes estourariam, esquema de grilagem bilionária desbaratado. Mas, naquela exata manhã, Caio seria capturado durante um cerco em Araguaçu, resistindo para permitir a fuga dela. Encarcerado, tornaria-se figura-chave do inquérito e herói anônimo das terras que jurara proteger. 3 meses depois, Isabela atravessava o pátio de visitas da penitenciária estadual. O escândalo derrubara ministros. Ela receberá prêmio de jornalismo investigativo. Porém, nenhum troféu apagava a saudade tatuada na pele. Num cubículo de vidro, Caio surgiu trajando um uniforme bege. O sorriso torto continuava ali, apesar do corte no supercílio. Quando os olhares se tocaram, o ar entre eles tremeu mais que no primeiro encontro. Pegaram-se pelas mãos através da abertura da divisória. Isabela encostou a testa no vidro, murmurando: "Cada batida do meu coração ainda grita teu nome." Caio respondeu, voz rouca: "E cada noite eu fecho os olhos e sinto teu corpo sob o céu da gruta. Nosso amor é bandido, mas sobrevive a qualquer cela." Ela sorriu com lágrimas quentes. Lá fora, o país seguia em ebulição. Lá dentro, 2 fugitivos de destinos escritos teciam, estrofe por estrofe, a promessa de liberdade, não apenas das grades de ferro, mas de todas as cercas erguidas pela corrupção e pelo medo. O amor bandido, afinal, não se rende. Apenas se esconde, e sempre encontra caminho de volta para tocar, devagar, a pele que o espera. Se o seu coração acelerou e a pele arrepiou com amor bandido, imagine o que ainda está por vir. Se você curtiu essa história cheia de tensão, desejo e perigo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos contos que vão te deixar sem fôlego. E agora é a sua vez. Tem uma fantasia, uma situação real ou uma ideia quente na cabeça?
Comenta aqui embaixo e conta uma história que pode virar um conto erótico completo. Seu desejo pode inspirar o próximo capítulo da nossa série de Prazer Sem Censura. Porque aqui, todo segredo pode virar ficção, e toda ficção pode ascender à sua realidade.